Olá. Não, que trem difícil, gente. Tem prática nenhuma com isso aqui. Olá, bom dia. Agora eu tô vendo os comentários mais fácil. Esperar a Michelle entrar aqui. Ixi. Ah, tá. Michelle precisa solicitar a entrada, não é isso? Vamos esperar ela entrar então, a gente começa. Bom, que bom. Achei que eu tivesse. Se alguém puder orientar ela como é que faz. Achei que eu tivesse que achar alguma coisa mirabolante aqui para conseguir fazer ela aparecer também. Ah, tá. Eu consigo chamar ela também, né? Tá bom. Isso, achei. Opa, entrou uma outra pessoa aqui. Olá. Ahá, oi? Oi, Michele. Olá. Tudo bom? Estamos nós dois. Achei que só tinha aparecido. Já estão me zoando Apareceu. aí que apareceu outra pessoa. Tá funcionando direitinho aí? Estão ouvindo? Tá, A eu imagem tô- tá de boa? vocês conseguem me ouvir? Oi, Alberto. A minha E história com o Instagram é uma coisa, gente. Eu tenho bastante preguiça aqui. Não conheço dos meandros. Mas acho que está funcionando, né? Beleza. Bom, bom dia, meio boa tarde, né, para todo mundo. Eu me chamo Jonathan, faço parte de Travessias, né, sou um membro coordenador também. Atualmente faço a coordenação dos atendimentos, né. Então, muita gente talvez já conversou comigo por mensagem e tal, mas ainda não tinha aparecido por aqui. E apareço agora, né, com a Michelle aqui, a partir de um tema para a gente conversar sobre a velhice e o envelhecer. É um tema que me interessa bastante, né? Tenho achado muito bacana assim, a forma como esse tema tem surtido, né, elaborações, perguntas, questões. Um tema que surge principalmente a partir desse encontro com a Michelle. A gente tem um encontro que, de mais tempo, Michelle, Raíssa e eu, Raíssa outra querida também, né? Mas em relação ao tema da velhice, é um tema, né, que a Michelle pesquisa e a gente fui acompanhando a pesquisa da Michelle um pouco, assim, nos bastidores e me encantando com várias coisas, né, que foram aparecendo, né, me integrando tanto nisso. E tenho achado muito legal de ver o que é que me interessa bastante também nesse tema. E, né, vamos localizando essas coisas na conversa. Né? A princípio, já enunciando assim, o tema do tempo, né, e a sua relação com a morte, né, que é algo que é sempre muito atrelado, inclusive, é algo que, né, eu tenho localizado assim,
que vai aparecendo nas conversas, né? Já escrevemos um texto, apresentamos no congresso, tá para, né, ser um pouco mais desenvolvido para a gente publicar também, um texto bem interessante sobre os fins. A gente pode comentar um pouquinho sobre ele depois. E vamos coordenar um grupo de estudos agora também, né, sobre velhice e envelhecimento, né, a partir da psicanálise. Também podemos comentar depois um pouco sobre ele. Mas então, né, assim, fico muito feliz aqui de ser o anfitrião da Michelle, para a gente poder conversar sobre esse tema. A Michelle defendeu um mestrado recentemente, né, semana passada, né, tá fresquinho ainda. E a gente pensou que seria um time muito legal, assim, para a gente vir conversar. Então, Michelle, se apresenta um pouquinho. E aí? Bom dia, boa tarde para todas e todos. Agradeço, né, ao Travessias pelo convite e pelo espaço de estar conversando sobre esse tema que, né, tem sido muito importante, pelo menos nos últimos 5 anos, assim, para mim. E também pela parceria, né, assim, com o Jonathan, que é de mais tempo. Também deixar aqui um abraço para a querida Raíssa, que foram pessoas que contribuíram muito, assim, com escuta, com pontuações, assim, com abrir um espaço para a gente poder dividir algumas coisas, né, das nossas próprias pesquisas, além do nosso interesse pela obra do Laplanche, que foi um pouco o que uniu nós três, né? Então, meu nome é Michelle, né? Claro. Eu sou psicóloga e aí, como o Jonathan falou, eu defendi o mestrado na sexta-feira passada. Estou aqui pensando o quanto que sexta-feira é um dia para falar de velhice. Eu entreguei minha dissertação numa sexta-feira, defendi numa sexta-feira. Estamos aqui numa sexta-feira e o grupo vai ser realizado numa sexta-feira. Enfim, fica aí. Como certo estigma que tem na sexta-feira em relação ao um pouco ao Próximo do fim fim da da semana, semana. para brincar com isso, né? Mas é um tema que de fato tem me interessado muito. Um recorte específico da pesquisa, né, que foi trabalhar com o tema da sexualidade, pensando a importância desse tema na psicanálise, para tentar entender um pouco como que isso aparecia na velhice. Mas eu acho que assim, uma das vantagens do encontro com o Jonathan também é que ele vem, a gente conversa o tema vai se ampliando, que já é um tema muito vasto, né? Assim, a ideia dos fins, da própria morte, da relação com o tempo e tentar pensar quais relações isso tem com o sexual, com a sexualidade. Eu acho que é uma potência desse encontro, assim, para o meu trabalho de pesquisa, que certamente vai continuar, né? Eu acho que esse espaço é mais um dos que se abrem, né, com o encerramento do trabalho de pesquisa de mestrado, etc. Então, vamos à conversa, né? Vamos lá. Pois é, você já menciona aí, né, como que o tema é vasto. E, de fato, ele vai abrindo, né, zilhões de abas, né, de temas correlatos, inclusive a própria localização do que a gente está falando enquanto velhice. Né? E acho que até talvez uma diferenciação aí que tenha aparecido entre velhice e envelhecer ajuda a pensar nisso, né? Mas, então, assim, um tema vasto, né? Vamos percorrer ele por alguns pontos aí, inclusive por pontos mais inspirados, né? Vamos ver. Michele fez eu prometer aqui que vou falar um pouco a partir do que o Belchior, né? Me inspira. Isso é super legal, né? Porque também, assim, inspirado nos colegas, né, do Travessias, pensando né, nessas inspirações, nas coisas que acompanham a gente, né, no fazer da psicanálise, né, nessa grande experiência psicanalítica. E fui percebendo que nesse encontro, né, na medida que a gente vai pensando, que eu fui pensando, né, entrando no tema da velhice, algumas músicas iam me acompanhando, assim. Enfim, a gente tenta falar, não sei o quanto que isso vai aparecer aí na nossa conversa, mas temos algumas inspirações aí também para colocar, né? Mas então, assim, é um tema super vasto e vamos começar falando sobre algo que é muito curioso, assim, né, no tema da velhice, pensando outros temas também, assim, que se apresentam hoje com uma carga importantíssima, né, assim, de ser colocada no interior da psicanálise, né,
e que nos faz reinventar a psicanálise pensando algumas categorias sociais, né, que atravessam o nosso fazer, atravessam a psicanálise, né, queira a gente ou não, né? Então vamos escutar isso. Então a velhice demorou muito, né, para aparecer na psicanálise. Fala um pouquinho disso, Michele. Assim, acho que você percorreu isso um bocado, né, na dissertação também. Fala um pouco disso, né, dessa presença da velhice nas elaborações psicanalíticas, Da presença ou da ausência, né? ou da ausência. É um pouco das duas coisas. Uhum, Então, isso foi uma das. Isso, na verdade, isso está na origem do meu interesse pelo tema, né? Ele cai um pouco de paraquedas na minha trajetória, ainda na graduação, quando eu fui convidada pelo Fábio para participar de um colóquio sobre um livro, que não era um livro sobre velhice, o personagem nem era, pensando socialmente, em termos de marco etário, um velho, porque ele tinha 52 anos, mas o que ficou para mim da história, o livro chama Desonra, tem o filme também, né? Do uhum, Coetzee, não sei como é que fala o nome dele direito. Mas que ficou essa questão do envelhecimento, principalmente atrelado à sexualidade, ou uma dificuldade de lidar com a sexualidade no sentido genital, né, das relações sexuais, dos encontros amorosos sexuais, e como que diante dessa dificuldade, essa sexualidade que a gente entende que é muito mais do que só, né, o coito, as relações sexuais estrito sensu, começava a atacá-lo muito de dentro. E aí, mobilizado um pouco por essa impressão, no contato com a literatura, é interessante, né? Porque a gente combinou que ia tentar manter essa conversa em paralelo com essas inspirações outras, e é isso que me uhum, mobiliza e me traz para o tema. Eu fui fazer minha pesquisa e encontrei esse silêncio, assim, de não ter muita referência, de não ter mesmo referências teóricas que eu pudesse embasar as minhas perguntas e as tentativas de resposta. E uhum, aí, mais quando eu já estava confrontada com o desejo né, de fazer um mestrado, esse tema reaparece, assim, junto com a minha entrada ali na teoria do Laplanche, como alguém que me ajudava a perguntar e responder algumas coisas nesse sentido. uhum. Mas é um silêncio que ainda se a gente pensa que a psicanálise tem mais de 100 anos, no Brasil, pelo menos assim, do que eu consegui pesquisar, é, os trabalhos mais consistentes, assim, eles começam em 98 ali, final da década Aham, de 90, assim, muito pouco, né? Assim, muito pouco tempo, e ainda é uma produção tímida, né? Acho que uhum. Os é trabalhos com importante, alguma assim. continuidade, assim, maior, né, Michele? Porque já tinha algumas coisas antes desse período, né? Bem esparsos, né? Lá no Freud, Ferenczi, mas bem Tem, esparsos, né? eu tô falando assim, essa data é aqui no Brasil, né? Por exemplo, na Uhum, França, a gente encontra coisas da década de 80, por exemplo, é um autor que foi uhum, importante para dialogar, inclusive para nós dois, né? Naquele texto dos uhum. fins, que é o Henri Bianchi, que é um Uhum. francês. Então, assim, tem um livro dele que chama O Eu e o Tempo, que é um livro importante, que é de 87, da mesma época que o Laplanche publicou Novos Novos fundamentos. Fundamentos, e ele era Uhum, ele era da Paris 7 também, o que é uma coincidência uhum, super interessante, que eu fui me atentar só depois. uhum, E essa coisa do silêncio, eu não consigo não remeter a uma referência que foi muito importante, que é fora da psicanálise, apesar de dialogar, que é a Simone de Beauvoir, que escreveu um ensaio muito, muito consistente, muito importante, apesar de ter sido publicado na década de 70, ele tem muita coisa que ainda é válida até hoje, né? E aí o que nos convoca a pensar, e ela fala justamente desse silêncio sobre o tema da velhice, que é preciso romper esse silêncio. E aí, nós estamos aqui, 50 anos depois, ainda dizendo uhum, que há um silêncio, né? Por mais que a gente veja que há uma fala muito mais evidente sobre a velhice, né? Dita da terceira idade, programas específicos. É, a Camila Farias, que esteve na minha banca de mestrado, quando leu meu primeiro trabalho, me apontou isso, assim, ó, talvez a gente deva pensar esse silêncio não como um não falar, uma ausência absoluta de qualquer referência ao tema, mas que existe um jeito de falar da velhice que também silencia, né? uhum. Então, hoje a gente tem essa coisa da terceira idade, de, de uma dedicação para se manter a jovialidade, para se lutar contra a velhice, que é mais um jeito de negar a velhice, de silenciar alguma coisa.
talvez do que ela traz de confronto com o fim, de uma dificuldade da relação com o tempo, com a morte, com as Uhum. perdas, e aí eu não posso me tirar, né, assim, do tema que realmente me mobiliza aqui, porque não da sexualidade também, né? Uhum. Tem a da sexualidade na velhice que a gente não quer se haver, né? A gente prefere silenciar. Enfim, eu acho que um pouco das inspirações que eu fui catando ao longo dessa semana, inevitavelmente me levaram aí, né? Os encontros amorosos, o amor na velhice. E eu Uhum. acho que talvez a gente possa conversar um pouco. Uhum. Acho. Tem uma dinâmica, né, assim, entre novo e velho, né, que de modo geral atravessa para além do marketing, né, vamos entrar nele, que vai ser muito importante, mas para além do marketário se estabelece, né, assim, onde se localiza o velho, né, seja para trás ou para frente, né, às vezes o velho é o que ficou para trás também, Uhum. mas o velho está sempre em outro lugar, né? Uhum. Isso que você está contando aí, né, de algo muito atual em relação a um esforço, né, discursivo, assim, de que se coloca sobre a velhice dentro das mensagens, né, que a velhice carrega hoje, em que, né, quem vai passando, né, quem é mais de tempos idos, né, que os anos vão passando, a juventude saudável tem que se colocar de um jeito muito presente, né? Assim, o exercício, o cuidado com o corpo, uma exigência muito forte nesse sentido, né? Então, assim, acho que a gente discutiu já um bocado sobre isso também, né? Entre essa dinâmica do novo e do velho. Uhum. Você lembra um pouco disso, assim? Tem uma autora que eu lembro que você cita um bocado, assim, sobre, acho que uma antropóloga, né? Como que ela chama? A Gita Debert, eu estava pensando justamente nisso, assim, e como que essa dinâmica novo e velho foi muito importante para a pesquisa e que o Laplanche, pelo menos foi na teoria dele que eu encontrei uma fundamentação teórica e também uma abertura clínica para pensar isso, assim, como que isso do envelhecimento que anuncia um certo fim, e tem uma série de questões que eu acho que a gente vai passando aos poucos aqui, também Uhum, pode ser um momento, né, para além do tempo cronológico, né, um momento como essa relação com o tempo, que vai passar por uma subjetividade, né, acho que a gente vai falando um pouco disso, pode ser um espaço e um momento para algo novo se refundar, se colocar, se reapresentar, né? uhum, Sobre isso que você falou da Gita Debert, né? E a gente ainda discutindo um pouco dessa questão política e um fundamento político e talvez psíquico, né? Que é o que a gente está se interrogando, já que a gente fala do lugar da psicanálise, para esse silenciamento no social e que sim, também apareceu na teoria e na clínica uhum, psicanalítica. A Gita Debert é uma socióloga, antropóloga de São Paulo, trabalha na USP e pesquisa velhice há mais tempo. E aí ela vai, nesse livro que chama Reinvenção da Velhice, pensar em novas formas de gestão e reprivatização, né, da velhice. E vai falar justamente disso. Ó, se hoje a gente não tem um silenciamento no sentido de que a gente fala mais sobre o envelhecer, a gente tem cada vez mais especialidades, né, com a criação da gerontologia, toda uma ciência interdisciplinar para se dedicar a essa população, ela fala que é a partir dessa modificação, dessa entrada, né, dos velhos como objeto da ciência, e aí que também os coloca num lugar de um novo mercado de consumo, que a frase da Simone de Beauvoir sobre o silêncio da velhice ganha ainda mais potência, porque o que acontece, pegando isso que você disse, é que justamente a juventude deixa de ser uma característica de uma fase, de um momento da vida, para ser um ideal que deve ser buscado a uhum, qualquer custo e com prescrições muito específicas em qualquer momento. Então, se o velho adoece, se ele deprime, se ele não produz, isso é culpa da lassidão desse velho, dessa velha, e não de todo, não de questões que também atravessam o biológico, né? Assim, então, tem coisas que devem ser consideradas, e ao mesmo uhum, tempo também de uma desobrigação social de nós enquanto comunidade e também do Estado, né? Eu acho que ela está muito preocupada com isso. Então, uhum, se
a gente reprivatiza. Então, quem tem que cuidar é você mesmo, você tem que se cuidar para você não envelhecer mal. Então, o Estado se desobriga de se responsabilizar pelo cuidado de nossas velhas e dos nossos velhos. Então, é uma crítica social Discussão que eu acho extremamente atual, né? Pensando tanto numa mudança né, de configuração etária, né, na população, né, uma parcela significativa, né, assim, de um aumento mesmo da população velha, quanto a discussão, né, como que o Estado atravessa isso hoje em dia, né, assim, na discussão da reforma da Previdência, por exemplo. Né? sim, total. Uhum, Com a pandemia, por exemplo, é uma discussão uhum, importante também, né? Assim, demais. é a população que é a grande população, né, que está com essa ameaça, um risco muito maior, e o risco não é só de contaminação. Se essas pessoas são as mais vulneráveis em relação à contaminação do coronavírus e do seu descambamento, né, possível para um adoecimento muito grave ou mesmo a morte, elas acabam sendo as pessoas que precisam ficar mais isoladas. E aí a gente tem que considerar, o que eu acho que nos interessa enquanto analistas, com outros riscos, né? Assim, já é uma população, e aí a gente Uhum, já entra um pouco nas especificidades, né, desse momento e da velhice, o sim. que, que o marco etário também, de alguma forma, ali começa a refletir para pensar o tema, que já tem um círculo social mais restringido, que tem mudanças na configuração familiar que são importantes. Normalmente os filhos já cresceram, constituíram suas famílias. Claro que existem muitos outros atravessamentos de classe, de raça, né, que eu acho que são importantes, Ah, mas que a própria Debert fala assim, se a solidão é uma característica da velhice na nossa sociedade contemporânea, não necessariamente em outros lugares. Mas a pobreza, por exemplo, um certo empobrecimento, falando de condições financeiras mesmo, tirando uhum, classes muito abastadas, ela é uma característica comum ao final da vida. Então, a gente já tem essa característica de perdas de laços, de recursos sociais e financeiros, e aí a gente pensa que a gente está numa situação de uma quarentena extremamente prolongada, onde velhos e velhas estão isolados dentro de casa, né? Assim, com o contato diminuído, alguns sem esse recurso que a gente tem aqui de poder né, manter contato com o mundo, por exemplo, pela virtualidade, alguns ah, não conseguem, têm uma resistência quanto a isso. Então, tem impactos aí que eu acho que a gente já está vendo, sim. já estamos sentindo, mas a gente ainda vai recolher isso a Uhum. posteriori também. Um isolamento que redobra uma solidão que já é muito própria desse período, né? Dá para a gente pensar isso de diversas formas, né? Pensando esses atravessamentos sociais, né? Então, exatamente nesse ponto onde que o velho é colocado como, né, um dejeto mesmo, né? Algo que é para ficar no cantinho ali, né? Não é muito, não circula mais, né? Não é mais do espaço público. Mas também talvez um sentido mais interno, assim, né? Queria te ouvir sobre isso. Hum. Como que a solidão, né, aparece e se articula nesses meandros da velhice? O que é que você pensa disso, assim? Como assim? Como ela aparece e se articula? A solidão, né? Vamos pensar na solidão, porque esse é um tema, de fato, muito presente, né? O não ser escutado, né? Inclusive onde exatamente a psicanálise faz uma diferença brutal, né? Assim, muito importante. Mas então, o de não ser escutado, de não ter essas parcerias onde que a palavra possa circular. Mas estou pensando aqui, né, talvez a gente tenha ainda que passar por alguns pontos da conversa, mas se não tem algo importante que acontece no funcionamento mesmo, assim, né, no que acontece durante esse encontro com a velhice, que engendra algo da solidão, de fato, assim, de se haver com alguma coisa ali que sugere facilmente a solidão. Não sei se isso te sugere muita coisa, estou tentando não desenvolver tudo. Sim, não, acho que sim. Uhum, Fiquei pensando um pouco aqui, né, de que é um momento que, apesar de não trazer coisas, né, assim, é uhum, uma discussão que foi importante para mim, a banca retomou um pouco isso, e foi uma discussão que eu fiz questão de empreender, porque na psicanálise a gente tem, no mínimo, duas posições, assim.
em relação à velhice, e esse Henri Bianchi, que é esse autor francês, ele coloca, inclusive, que essa dupla posição na psicanálise pode ter colaborado por esse silêncio, assim. Que é se perguntar se a velhice interessa mesmo a psicanálise enquanto uma questão específica, ou se a gente vai tratar dos sujeitos velhos na clínica e, teoricamente, da mesma forma que a gente trataria um adulto e pensar que tem uma ou outra questão que acontece de diferente, né? E aí, quando você coloca a solidão como uma questão possível específica, ela é importante trazer, porque a solidão não é específica da velhice. A solidão a gente está confrontado com ela ao longo da vida. Mas se a gente pensa que é um momento, né, pensando aí num fator temporal, né, de uma relação entre algo de uma cronologia e também daquilo que a gente consegue perceber enquanto tempo subjetivo, um momento que é marcado por muitas mudanças, né? Então, tem alguns marcos quando a gente vai estudar sobre a velhice, por exemplo, a aposentadoria, essa reconfiguração familiar, onde se havia ali algum cuidado com os filhos, de repente os filhos crescem, montam a própria família, e às vezes se é um casal que está junto, vai ter que se haver de novo com a síndrome do ninho vazio, de alguma maneira, e sem esse lugar do trabalho, né? Assim, tem muitas realocações a se fazer, e aí a gente pensa que é um período também em que se viveu muito mais tempo num determinado lugar. Eu estava pensando nisso mais cedo, assim, que a adolescência é um desses momentos em que há uma reconfiguração do corpo, da relação com o outro, mas se você pensa que a infância, comparativamente falando, ela é muito menor do que o período da adolescência, vida adulta e maturidade, até chegar na velhice, né? Você vai se construindo e se acostumando com aquilo que dava uma certa estabilidade para o eu, uma noção de identidade, uma localização sua no mundo e nas relações, e de repente, em algum momento desse, né? Por isso que o marco etário ele nos auxilia a pensar que alguma coisa disso de fato incide sobre a vivência dos sujeitos, porque esse marco etário ele localiza inclusive socialmente o lugar dessas pessoas, né? Na família, para o social, para o trabalho. E aí, de repente, ela se vê com muitas perdas, né? Acho que essa é uma característica em quase todas, eu acho que eu poderia dizer todas, mas não vou colocar porque eu não gosto de generalizações muito grandes, aprendi isso com uma professora de história. De que quase todas as velhices são marcadas por essas perdas, né? Que não são perdas impossíveis de serem realocadas, né? Mas como todos os fins, a gente pode ou não dar alguma finalidade, já trazendo um pouco da brincadeira que a gente fez no texto, né? Assim, de uma aposta que os fins podem trazer algo novo no sentido de dar novos destinos. É um pouco da minha aposta clínica, assim, é um pouco do que eu consegui construir teoricamente, né? Nesse sentido, se a gente está perdendo muitas coisas que nos davam a sensação de continuidade ao longo do tempo, mesmo que a gente não seja uma coisa só, são muitas perdas e sucessivas, inclusive de perdas de pessoas reais, né? Assim, você encontra muito filmes que trabalham com o tema da velhice, séries. Aí eu posso lembrar aqui do Grace and Frank e o Método Kominsky, que tem sido duas séries novas no Netflix que trabalham, assim, são predominantemente atores velhos e muito interessantes, né? Trabalham várias questões. Vão mostrar o quanto que essa coisa da morte de pessoas queridas, isso vai vir até uma piada, né? Assim, qual é o próximo enterro que a gente vai? Que o humor como uma forma de tratar alguma coisa disso, desse horror que também vai se apresentando, que não é só a morte do organismo, mas que essa morte mesmo, né, da morte real, ela anuncia outras mortes que já chegam muito antes, às vezes muito antes desse marco etário, que é justamente esses marcadores que sustentam o eu, né? Então, assim, é um período em que o sujeito se vê confrontado, mais ou menos, com muitas feridas narcísicas. E, obviamente, assim, diante dessas feridas narcísicas, pensando outro tema que é muito importante, foi para mim e em muitas referências bibliográficas, né? O tema do luto. E quando que a gente está enlutado, a solidão é um lugar importante, inclusive economicamente, para o aparelho psíquico, né? Se recolher um pouco para lidar com esse trabalho, né? Então, se eu tivesse que dizer como que talvez eu interpretaria o tema da solidão, de um lado, não desresponsabilizar uma questão social, de como que a gente funciona, inclusive, na sociedade contemporânea, tanto que a Debert fala, né? Os velhos são mais solitários na nossa sociedade ocidental. Em sociedades que não são ocidentais, ele tem uma incidência, tem uma inserção muito maior, o que ameniza o sentimento de solidão.
mas que tem aí para nós uma questão enquanto psicanalistas, que é uma questão intrapsíquica importante, que é esse trabalho de luto que Ótimo. todo velho ou velha as pessoas vão ter que fazer, né? Isso para mim foi importante, porque ali eu vou trabalhar, né? Vou pensar a ideia de um trabalho de envelhecer, já me Uhum. posicionando na psicanálise do lado daqueles que dizem que a velhice pode ser uma questão específica à psicanálise, que é importante a gente pensar em suas especificidades, mesmo Uhum. que elas não sejam coisas a serem criadas só nesse momento, mas entender que tem perdas narcísicas em excesso e continuamente que ameaçam esse eu, é um trabalho de luto talvez diferente de outros momentos da vida, inclusive Uhum. porque o que se anuncia do lado da realidade para sair desse trabalho de luto é muito mais precário do que a gente vê, por exemplo, na adolescência, que também exige um trabalho de luto, né? E Uhum. essa é uma especificidade importante, assim, o que há para os velhos em termos de possibilidade quando eles se veem confrontados em abrir mão daquilo que sustentava o eu deles, no trabalho, nas relações, na capacidade de seduzir. Com que imagem, qual imagem que se anuncia para eles trocarem por aquela que está se ruindo, né? Acho que é Uhum. um pouco da problemática que a Simone de Beauvoir traz. Isso me faz Que a lembrar gente um pouquinho o conto da Clarice, que a gente. A Michelle me mostrou esse conto, eu não conhecia ele. Chama A Procura de uma Dignidade, né? É um conto, assim, absurdo, né? É maravilhoso, pro tema é perfeito, né? Mas sim. nesse ponto que você está falando, né, tem um trechinho que ela é ela conta de uma mulher velha, né? E Uhum. essa mulher velha, diante da sexualidade, né, e desse esburacamento que está falando aí, né, das feridas narcísicas que acontecem nesse período, ela diz, né, que ela é um fruto fora da estação, né, um fruto fora de época, né, alguma coisa que já não se coloca mais no lugar certo, né, Fora do tempo, né? fora do tempo, ou pelo menos desse tempo, né, muito de um tempo de uma continuidade, né, porque eu acho que dá para a gente pensar numa temporalidade que se faz aí, né, que se Uhum. coloca aí, né, vamos fazer uns paralelos aqui, né, você está falando das feridas narcísicas e como que nesse momento da velhice se desencadeiam normalmente, né, processos internos muito difíceis, né, processo de luto, por exemplo, e que, de alguma forma, né, eles se aproximam de algo que a gente procura na própria clínica psicanalítica, né? Esse processo, né, que ocorre na velhice, então, essa desconstrução que vem de um jeito muito violento, obviamente, né, por esse isso que a Michelle na dissertação chamou, né, das mensagens enigmáticas, assim, né, do envelhecer, Uhum. que atravessam então tornam a coisa muito mais difícil, né, para a experiência nesse momento etário especificamente, mas que, né, enquanto desconstrução, a gente engendra algo desse tipo também, né, no fazer psicanalítico, né, justamente procurando uma certa temporalidade também, que é propícia das mudanças, né, da transformação, que coloca uma relação entre velho e novo, né, Uhum. muito intricada, né, e complexa, né. É uma coisa que chama a atenção, por exemplo, e isso eu gosto bastante, assim, não à toa, assim, não, uma das inspirações também para o tema são os atendimentos de velhos, né, assim, dos velhos que eu já atendi e atendo, né. E uma coisa que perpassa muito, assim, eu acho muito interessante, é essa característica do contar histórias, né, de relembrar, de falar como que foi, e algo que é muito potente, né, também a gente procura que se estabeleça, né, dentro de um set psicanalítico, né. Então, de falar como é que foi, né, de poder colocar em palavra o que aconteceu, né, e o que se fez de eu, né, como que se respondeu, né, às experiências da vida. Assim.
essa temporalidade, então, né, assim, de pensar o velho que vai para trás, nesse caso, né, o velho das memórias, assim, acho que não, eu gosto muito de lembrar o Laplanche chama né, o rememorar, né, de algo como o sonho, né, um lugar onde que o realismo se faz, assim como no sonho, né, uma segunda via régia para o inconsciente. Então, de como que essas memórias, elas carregam um tom de realidade muito grande, né, e instigam a procura de alguma verdade, né? A gente passa a pensar, quando a gente está em análise, né, o que que aconteceu, né, por que que aconteceu. E isso, então, é um processo que permeia, né, em paralelo aí, tanto a experiência da velhice quanto na clínica psicanalítica, né? E que é potente, né, muito potente. A gente já conversou um bocado disso também, está lá no nosso texto. Você quer comentar alguma coisa? Assim, esse tema, né, é o que eu, como anunciei, uma coisa que eu gosto muito, assim, da temporalidade. Uhum. Eu acho que não conseguiria não começar falando que a imagem que a gente escolheu tem tudo a ver com isso, né? Ótimo. É um Uhum. relógio com um texto numa folha rasgada, que ainda tem muitas palavras, e eu acho que a gente não escolheu essa imagem à toa, né? Assim, porque Uhum. o que talvez para a clínica fica muito, né, assim, muito presente, para mim, para a gente, né, nas discussões que a gente teve, é justamente essa relação com o tempo, esse tempo que não é só cronológico, ainda que a gente deva considerá-lo, que é esse tempo em que pode se refundar, né, o tal do a posteriori, Uhum. de que alguma coisa possa se produzir enquanto se refaz uma história, se reconta uma história com todos os rasgos que ela ainda tem, Uhum. né? O Lacan, inclusive, usa isso da escuta analítica permitir a perlaboração como esse lugar de ligação em que a gente consegue lidar com os dilaceramentos. Se eu não me engano, ele usa até essa palavra, né? Com todos os Uhum. dilaceramentos que tem a ver com esse ataque da pulsão ao eu. Então, Uhum. se e eu acho que é isso, assim, a Vanessa Biscardi é uma colega que eu tive a alegria de encontrar assim, no início da minha trajetória também do mestrado, que é Uhum. outra colega que pesquisou também o tema da velhice, do envelhecimento, a partir do Laplanche. Até então, só conheço nós duas nessa empreitada, assim, Que de inclusive um está com a gente, mais. está junto com a gente no Travessias agora também. Tá mais próximo. Uhum. E aí ela também se Uhum. debruçou muito sobre isso, sobre as transformações do eu, porque essa é uma pergunta, e aí acho que talvez seja interessante já pensando um pouco Uhum. qual que é o lugar da velhice na psicanálise, né? Para alguns teóricos, e aí tem uma justificativa de ser, né? A velhice talvez não fosse uma questão específica, porque uma vez que a gente trabalha com o inconsciente é atemporal, talvez não fizesse tanta questão. E aí a gente tem, por exemplo, a Angela Mucida, que é uma psicanalista daqui de Belo Horizonte, que trabalha a partir da teoria lacaniana, que é uma pessoa muito importante no tema, assim, uma das Uhum. pessoas que Bastante deu de fato, reconhecido, né? tirou Uhum. um pouco do silêncio dentro da psicanálise, assim, o tema, mas ela vai Uhum. falar a tese que, mesmo com algumas modificações, permanece é de que o sujeito não envelhece, porque é um sujeito do inconsciente, né? A Uhum. partir do Laplan, conversa com o Henri Bianchi, eu acho que se a gente pensa que o sujeito, o que pode ser minimamente chamado de sujeito, né, que pode falar por si, de fato é o eu, então ele sofre com as alterações do tempo, ele sofre com as alterações da velhice enquanto mensagem de designação, né, Uhum. que vem do outro. Aí só para introduzir um pouco dessa ideia, né, para talvez quem não está muito habituado, com o tema de mensagem de designação, a ideia que eu tentei defender ali no mestrado, em Uhum. paralelo com a Simone de Beauvoir, porque ela vai falar, isso é uma coisa que está presente em vários textos da psicanálise mesmo. Você disse em algum momento, né, de deixar o velho sempre longe, sempre outro, é o título do meu capítulo, e isso é uma frase da Simone de Beauvoir que se repete em vários textos psicanalíticos. Velho é sempre o outro. E enquanto Uhum. ele sempre for o outro, eu não preciso me haver com isso. Eu posso violentá-lo sem me sentir culpado, porque ele não me diz respeito, né? Socialmente, psiquicamente, e essa é uma Uhum. questão que a gente precisa enfrentar, né? E aí ela vai dizer que a velhice, tal como a morte e outras questões, são irrealizáveis. A gente não consegue concebê-la sozinho. A gente precisa que o outro nos revele. O outro nos mostra, nos diz alguma coisa de uma forma não necessariamente explícita,
que permite que eu entre em contato com a possibilidade de eu, de fato, ser ou não ser velha, né? Então, não basta só que meu corpo comece a funcionar de um jeito diferente para me reconhecer como velho ou velha. Isso vai vir de fora. Então, assim, acho que a pandemia definitivamente foi um marco para muitas pessoas se reconhecerem como velhas, porque de repente você tinha que fazer uma avaliação se você está no grupo de risco ou não. Essa seria uma forma de devolver essa revelação, que ela chama de uma revelação da velhice pelo outro. E aí, para pensar isso metapsicologicamente, assim, isso é bem importante, né, Michel? Só para frisar isso que você está dizendo, assim, não é algo do biológico, né, que se impõe e marca, né, e diz para a gente o que é velhice, né? Não existe esse biológico que se traduz necessariamente em sentido, né? Mas alguma coisa que precisa dessa mediação do outro mesmo, né? Então, uma mensagem de designação. Sim. Que vai ser convocada a partir desses dados biológicos. Então, o velho vai ficar com cabelo branco, vai cair cabelo, o corpo vai mudar, as rugas vão aparecer, não vai mais trabalhar porque vai aposentar. Esses marcos, que também são construídos, né, socialmente, isso vai aparecer para o outro que vai devolver para esse velho, ó, você envelheceu. Ou então ele vai ver uma pessoa, Simone de Beauvoir fala muito disso, né? Vai ver uma pessoa da mesma idade, vai pensar, puxa, como o fulano envelheceu. E aí vai se dar conta, nossa, ele tem a mesma idade que eu, será que eu também envelheci? Então, assim, não basta só um espelho enquanto objeto que reflete a minha própria imagem, por mais que às vezes seja um lugar em que você encontra, nossa, a minha imagem já não é a mesma das fotografias, mas é essa revelação do outro que às vezes vem de uma forma muito violenta, né? Então, é um olhar meio de pena, é um olhar de nojo, é um olhar de estranhamento que chega até essas pessoas e elas têm que lidar com isso que chega, né? Então é difícil de integrar esse tipo de coisa, né? Assim, na minha construção, eu fui pensando um pouco que essas mensagens elas chegam de forma traumática, elas convocam um trabalho, né? Assim, não é o corpo biológico somente. A Simone de Beauvoir fala isso, assim, de que a velhice habita o corpo, mas não é ela que a revela. Mas uma vez que a velhice habita o corpo nos inquieta. Então, como esse jogo sutil, que interessa muito a nossa psicanálise, né? Pensando o papel do corpo com o sexual e a constituição do psiquismo, como que a relação entre eu, corpo e outro, ela está muito intricada sempre, só que em alguns momentos isso parece ficar mais escancarado. A adolescência é um desses momentos, e eu estou supondo, assim, né? E eu defendo que a velhice seja um desses momentos em que algo do corpo coloca algo do outro, que vai voltar para mim e exigir que eu integre alguma coisa. E, ao mesmo tempo, para retomar a outra pontuação que você fez, né? Assim, de um paralelo com o que se vive na velhice, com o que a gente espera da análise. Por isso que eu lembrei também do trabalho da Vanessa, né? Porque ela vai nessa direção também. Se algo na velhice, dessas mensagens que chegam e desse corpo que vai se transformando e se excitando de outras maneiras também, convoca um certo desfazimento do eu, isso não necessariamente tem uma finalidade só de sofrimento, de acabar com tudo, né? Esse mesmo movimento pode ser a circunstância de refundar alguma coisa na retomada dessa história e disso que se está vivendo. Então, de pensar, então, isso como uma reabertura, né? Que dentro com a Laplanche a gente pensa em reabertura da situação originária, né? Mas ainda sobre essa coisa do corpo, do biológico, acho muito interessante também como, talvez mais para o lado do envelhecer aí do que da velhice, tentando fazer uma diferenciação, essas mensagens, elas atravessam também, né, outras subjetividades que não são marcadas etariamente, né, pelo mais 60, algo do tipo, ou mais 80, né, sempre vai um pouquinho para frente, sempre um pouquinho mais para frente. Mas pensando como que alcança também, assim, muitas pessoas, né, essa possibilidade de já se ver desinvestido pelos outros, por exemplo, né? Então, de pensar como que o corpo vai envelhecer, vai ficar velho, né? Tomando isso como algo atual, de fato, né? Uma morte bem atual, né? Em que essa desconstrução vai acontecendo mesmo antes do marco etário e uma designação muito direta acontecer. Então, alcança, né? Para além, assim, né? Em parte
necessariamente dessa visada do corpo biológico, né, e que devolve uma mensagem, mas uma mensagem que circula socialmente também, né? Ou mensagens no plural. Afinal de contas, envelhecer estamos todos, né? Assim, o que é importante de ressaltar, porque isso nos aproxima dos velhos, mas ao mesmo tempo sem perder uma certa especificidade de que, por mais que estejamos todos envelhecendo, é muito diferente lidar com o tempo e com o envelhecimento aos 50, aos 40, do que aos 85, aos 90. E aí Uhum. aquele velho diálogo entre uma relação com o atemporal, com aquilo que é específico, que demanda cuidados, inclusive sociais e políticos, que a gente não pode desconsiderar, né? Uhum. Lembrando do alerta aqui da Debert. Você me Claro. permite um momento inspirado, porque eu estou Manda nessa ver, retomada claro. das coisas. Não Estava pedir, lendo não precisa nem pedir licença. que eu acho que tem a ver com o que você falou. Assim, inclusive, eu andei postando também nos meus stories, que foi um pouco do que esse poema chama Os Ombros que Suportam o Mundo. Acho que muita gente deve conhecer. Uhum. Que traz justamente esse ponto um pouco atemporal, por mais que esteja muito ligado ao tempo, da velhice. Porque ela pode chegar antes e ela pode demorar a chegar. Ela não está determinada pelos 60 a 65 anos. Mas tem Uhum. algumas características que talvez se relacionem com ela, né? Com essa relação com o tempo, com alguma coisa que vai se perdendo, e que talvez antecipe alguma coisa, que eu acho que é a sensação que esse poema me traz. Eu vou ler e você me ajuda a conversar um pouco sobre isso, pode ser? Uhum. Então, os ombros que suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Uhum. Então, vou falar um pouco do que é esse poema, né? Assim, Uhum. me desperta a falar, que eu acho que tem uma proximidade com o meu primeiro encontro com esse tema lá atrás, né? Também numa obra literária, né? Do livro filme Desonra, que se é isso que você está dizendo, né? De alguma forma, tem algo da velhice que convoca esse olhar para trás, mais do que o olhar para trás, que convoca que algo de trás venha com toda a força e insista, né? Eu acho que essa que é a Uma grande realidade brutal. uma lembrança que tem um realismo e que insiste Uhum. e pede um destino diferente, se nessa história libidinal de um sujeito, se na construção psíquica dele, a vida é muito pesada, se viver é muito difícil, a morte vai se anunciar como a possibilidade mais de um alívio, inclusive, né? Assim, o difícil não é morrer, o difícil é viver. Então, assim, que a morte venha logo para me aliviar desse peso que é a vida. Foi a Uhum. sensação que eu tinha do personagem do livro, né? E como que isso está muito próximo, que é isso que o eu lírico do texto fala, né? Já está tudo perdido, eu não quero os amigos, os amores são inúteis, então que venha a velhice. Mas o que é a velhice? Né? Assim, ele não Uhum. fecha a velhice, né? Ótimo. Assim, mas como que isso está muito próximo e como que muitas vezes quem está dentro do marco etário da velhice vive profundamente esse sentimento. Mas tudo se resultou inútil, né? Assim, a vida que eu vivi até aqui já não vale mais a pena. Por que continuar? Uhum. Por que continuar mais 30 anos, né? Pensando que, sei lá, com 60 a gente tem uma expectativa de vida que talvez chegue até os 90, aos 80, é muito tempo de vida ainda. Sim. Mas por que desistir de uma vez só, né? Então, eu acho que Uhum. esse poema me convoca desse lugar de pensar essa dialética, né, entre um tempo que é cronológico, de uma velhice que se aproxima
ali que tem questões importantes a partir de determinada idade, Uhum. mas que ela também ela tem a ver com o estado psíquico também, que pode ter a ver com o estado psíquico, que pode antecipá-la, inclusive, né? Assim, Sim. lidar Não com sei esse se vai na, comportamento. na mesma direção do que você está falando, mas alguma coisa disso me fez lembrar o Belchior. Ah, estava demorando para dizer. Mas aí não necessariamente na palavras do Belchior, mas algo que ele endereça, assim, um poema que ele manda, né, já mais próximo do final da vida, para uma velha, uma freira velha. Hum, Ele passou por um convento, né, depois que ele, né, começou, saiu de Sobral, da cidade dele, e foi estudar com os padres e tal. E daí depois, agora no final da vida, então ele envia esse poema para essa freira, e o poema é o seguinte, bem curtinho. Vivo sem hum, viver em mim, e tão alta vida espero, que morro porque não morro. Né? uhum, E acho que isso, pensando, é uma das coisas que me fascina assim, né, na história do Belchior, que é esse cara que não morre de fato, assim, né, no sentido, necessariamente, né, no sentido biológico, uma hora ele morreu, claro, uhum, mas que morreu em vida durante muito tempo, ou viveu morrendo, né, durante muito tempo, e fez isso, né, ao longo enquanto cantava, fez isso de um jeito maravilhoso, né, mas que em algum momento ele morre sumido mesmo, né, morre sumindo. Então, uhum, boa parte do que ele, acho super interessante isso, né, é onde que me convoca também no Belchior, né, o tanto que ele cantou sobre tempo e morte, né, se realiza de alguma forma, né, nesse morrer em vida, né, e continuar vivendo pela própria morte, assim. Que então ele some, né? Belchior, em 2007 tem o primeiro sumiço dele e 10 anos depois ele morre, de fato. uhum, Mas some da vida pública, né? Fica perdido mesmo e se perde pelo mundo, né? Talvez de um jeito muito, assim, um desfecho muito dramático, né? Não parece que foi nada sublime, como era nas músicas, né? Cantava isso tudo de um jeito muito singelo, muito bonito, né? Mas, enfim, né? Já emendando, né? A coisa toda do Belchior, eu acho super interessante justamente por isso, assim, ele coloca em jogo essa temporalidade que vai sempre brincar com o cronológico, né? uhum, Mas uma temporalidade da abertura, de fato, assim. Um ponto que eu acho que tem super a ver com a velhice tem uma música que chama Velha Roupa Colorida, né? Que é onde a frase o passado é uma roupa que não nos serve mais, né? Eu acho que se aproxima, né, dessa temática mais própria mais específica da velhice, né? Quando a gente pensa a forma como essas engrenagens, identificações, imagens, né, que perpassam o eu e que o sustentam, são uma roupa que não serve mais, né? Ela não adianta mais, assim, né? Ela perde mesmo o compasso, assim, com todo o resto, né? Essa é um trecho, eu sempre esqueço do início dele, eu tinha separado aqui, que eu acho que tem uma parte que talvez você vai comentar bem. Antes né, de o passado é uma roupa que não serve mais, ele diz: no presente, a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não serve mais. uhum, Né? Esse corpo diferente, né, é algo que nos atendimentos dos velhos, né, a gente ouve, né, muito presente, assim, de essa visão do espelho, né, em algum momento, então, a imagem já distorce, né, já não sou eu mais. Acho que o Belchior fica exatamente nesse ponto do rasgo do tempo, né? Assim, onde que a coisa se abre. Assim. Então, o que é?
né? Uhum. E daí passado e presente e futuro, na verdade, passado e futuro ficam em suspenso, né? Em suspenso. Uhum. E no caso do Belchior, eu acho que o passado talvez não se articula, né, como a gente pretende na clínica, por exemplo, né? Um passado que pode ser fonte de elaboração mesmo, né? De carregar algo de uma realidade ali, permitindo então esse processo de elaboração, né? Me faz lembrar aqui da noção, eu acho que a gente está com pouco tempo, viu, gente? Eu não sei onde que eu olhei isso. Mas acho que vai avisar aqui. Mas o Laplanche falando sobre o tempo, né? Acho que traz umas coisas super interessantes nesse sentido, né? Ele discutindo a posteriori, em que normalmente a gente pensa esse tempo da posteriori a partir de dois eixos, então o eixo em que um eixo mais causal, né, e cronológico, então em que o passado determina o presente, né? Ou então, o que ele muito critica no Jung, né, uma visão contrária, assim, que o presente determina totalmente o passado, né? É como se não houvesse nada lá de real, né? Vamos usar essa palavra aí solta. Mas, né, que é tudo uma simbolização, né, que a gente sempre pode modificar totalmente ali, bem aberto e tal. O que, assim, de certa forma é também, né? Não, só não é totalmente aberta, né? Tem alguns elementos que a gente não consegue simplesmente, né, isso que não existe, vou criar outra coisa por cima dessas cenas originais e tal. Mas o Laplanche vai apontar para um terceiro eixo que perpassa tudo isso, que eu acho que a Clarice coloca isso de um jeito maravilhoso, assim, nesse conto que eu comentei, que eu falei, que é o eixo da sedução, né? Uma terceira temporalidade, então, que completaria o que é o a posteriori, né? Uma provocação, essa figura da situação originária, né? Um interpelante, um provocador, que faz com que esses outros dois eixos se desestabilizem, né? E o eu, então, se destabiliza, né? E precisa se refundar, né? Mas tem essa entrada de uma alteridade, assim, de uma provocação, que eu acho que você localiza na sua pesquisa muito como essa mensagem de designação, né? Mas pode aparecer numa relação, pode ser de várias formas isso, né? Mas que abre, né? Que suspende as coisas e exige trabalho, Sim. né? Uhum. Tem mais um monte de coisa do Belchior, mas senão eu fico falando do Belchior, a gente não faz beleza. Eu fiquei, não, é que tô aqui num turbilhão, né? Pensando uma série de coisas, pensando em como Hum. articular, mas pensando também que talvez a gente não tenha muito tempo. É, Falar um pouco, eu vi que algumas hum, pessoas, o que eu consegui olhar dos comentários, porque também não dá para acompanhar, falam da tarefa clínica, apesar de achar que a gente falou bastante coisa, né? Mas pensando do que para mim ficou muito importante, principalmente no meu trabalho particular de pesquisa, e essa ideia do trabalho de luto. Então, eu vou tentar associar isso com a inspiração dos trechos que você leu, né? hum, Sobre a roupa velha que não serve mais, a gente tem várias posições, assim como há várias posições em relação ao trabalho de luto, né? Tem aqueles em que a roupa velha não serve mais, então aquilo que foi perdido não serve, mas eu não consigo vislumbrar uma possibilidade de viver sem isso. Então eu sucumbo junto com o hum. objeto, né? Eu Vou só esqueci o nome emendar do uma. ator. Só aproveitando que você acabou de dizer, emendar uma pergunta da Rosana aqui, que eu Ah, acabei de entender como é que eu vejo. Não tinha parado os comentários. Ela pergunta, né? Podemos ser idosos cronológicos sem necessariamente afundar no dark? Gostei da expressão. pois é, eu acho que é um pouco disso que eu vou acabar falando um pouco, Hum. né? Então, a gente tem o Laplanche, quando eu trabalhei junto com a leitura do Laplanche do texto do Freud Agora que lá na apareceu postagem. aqui 30 segundos. Ah, Então que vamos pena. esperar cair, ou não? A gente encerra aqui, gente. Muito Não, obrigada. Acabou. vamos encerrar. Eu acho que senão vai cortar aqui totalmente. Então tá, gente. Foi ótima conversa. Obrigado, Michele, todo mundo presente aí. E sigamos conversando. Um Tá. abraço. Um abraço. Obrigada pelo convite.